Aprenda a adaptar-se em toda e qualquer circunstância. Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, sobre a tua família. Eu sou Mércia Camasso e te convido a mais uma vez meditar junto comigo através da palavra. Eu creio muito que enquanto você ouve qualquer palavra, qualquer uma, o Espírito Santo ministra ao teu coração. O Espírito Santo testifica se aquilo ali é para você ou não. O Espírito Santo testifica o quanto ele quer falar contigo através dessa palavra, o quanto você vai ser renovado, restaurado, ter suas forças estabelecidas através de qualquer palavra. Por isso eu te convido a estarmos aqui juntos, né, em alguns minutos, para você meditar junto comigo e para você permitir que o Espírito Santo também fale com você. Que o Espírito Santo ministre sobre a tua vida através do versículo, através daquilo que você vai ouvir. Amém? Vamos lá então. Mais uma palavra, mais uma reflexão na presença de Deus. E qual o seu nível de sofrimento? Eu não estou aqui, e o intuito aqui não é minimizar o teu sofrimento, mas é fazer você refletir que é necessário você se adaptar em toda e qualquer circunstância. Eu tenho percebido que nos últimos vídeos a gente falou muito sobre Paulo, né? Que o Senhor escolheu Paulo para sofrer pelo nome dele. O Senhor escolheu Paulo, e ontem eu estava lendo mais um dos livros que Paulo escreveu, e é muito claro que Paulo foi escolhido por ter sido um perseguidor daqueles que pregavam a palavra, né? Paulo perseguiu, Paulo prendeu, Paulo atacou pessoas que pregavam a palavra, e é muito claro na Bíblia que Deus escolheu ele por conta disso. Paulo passou de ser um perseguidor a ser um perseguido. Paulo passou de ser aquele homem que não acreditava a um homem que acreditava fielmente no Senhor e na palavra dele, e nos ensinamentos de Deus. Então, o Senhor escolheu Paulo para abrir. A Bíblia é muito clara. O Senhor escolheu Paulo para sofrer pelo nome do Senhor. Eu não sei qual é o seu nível de sofrimento, eu não sei o quanto você tem sofrido pelo nome do Senhor, o quanto você tem sofrido por crer nas promessas de Deus, o quanto você tem sofrido por continuar acreditando que Deus vai cumprir as promessas dele sobre a tua vida. Eu não sei se as pessoas têm zombado de você, eu não sei se as pessoas têm desacreditado de você, mas a Bíblia nos alerta e a Bíblia nos orienta que precisamos, todos nós precisamos, aprender a nos adaptar em toda e qualquer circunstância. Então, o teu sofrimento atual, a tua dor atual, você precisa aprender a se adaptar a ela. A sua dificuldade atual, você precisa aprender a se adaptar a ela. Por quê? Porque isso faz parte, sempre fará parte de algo maior. Sempre fará parte, por mais que você possa não colher nada de forma terrena, você está colhendo de forma espiritual. Qual que é o problema do ser humano, do cristão hoje em dia? É que o cristão volta a sua visão apenas para as coisas terrenas. É claro que você não vai mendigar o pão. É claro que a dor atual, aquilo que parece que te falta atualmente, não é apenas para coisas terrenas, mas é para celestial. É claro que o Senhor, ele não foca apenas no terreno, mas ele foca no celestial. E o problema do cristão hoje, do ser humano hoje, é que o olhar dele está sempre voltado para as coisas terrenas. Alcançar coisas nessa terra, conquistar coisas nessa terra. Enquanto também o preparar de Deus faz parte de algo celestial. Deus não está te preparando apenas para ver o melhor apenas nessa terra, mas Deus está te preparando para morar com Ele na glória. Deus está te preparando para colher frutos celestiais. Mas hoje as pessoas, elas inverteram. Elas inverteram os valores. A palavra nos ensina que Jesus morreu por nós numa cruz para salvação. Jesus também é um outro exemplo de que Jesus veio para sofrer, para pagar o preço pelos meus e pelos seus pecados. O tempo que Jesus passou aqui foi
somente de alegria, de prosperidade, disso, daquilo. Não. Jesus caminhou, Jesus trilhou um caminho, sabendo o quê? Que a crucificação era o destino dele, era o propósito dele. Você entende também por que Deus não coloca no nosso coração e revela a nós o que Ele tem para o nosso futuro? Porque talvez nós não teríamos, e na verdade eu acredito que nós não temos estrutura para suportar isso. Infelizmente, se o Senhor nos revela que algo que aos nossos olhos é muito ruim, nós vamos precisar enfrentar, nós não vamos. Por isso, eu te encorajo a declarar palavras de bênção sobre o teu futuro, mas sabendo que a vontade é do Senhor. Por que Deus permite a enfermidade? Por que Deus permite pais perderem filhos? Por que Deus permite dor? Por que Deus permite sofrimento? Essa resposta eu não tenho. Mas eu preciso te dizer que se você ler a palavra do Senhor, você vai ver o quanto homens e mulheres sofreram pelo nome do Senhor. A palavra do Senhor, de Gênesis a Apocalipse, é uma palavra de esperança. Mas dentro disso também vai ter dor, vai ter sofrimento, vai ter prisão. Pessoas foram decapitadas pelo nome do Senhor. Por isso é necessário aprender a viver em toda e qualquer circunstância. Olha o que Paulo diz em Filipenses 4, do 11 ao 13. E aqui está a resposta. Por que você precisa aprender a viver em toda e qualquer circunstância? Presta atenção. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Você pode todas as coisas no Senhor que te fortalece. Você pode todas as coisas no Senhor que supra as suas necessidades. Você pode todas as coisas no Deus que te permite passar por tempos difíceis. Você pode todas as coisas no Deus que te permite passar pela dor. Você pode todas as coisas no Deus que te permite passar por perdas. É no Senhor. Maturidade espiritual. Você só aprende a se adaptar em toda e qualquer circunstância quando você tem maturidade espiritual. E como alcançar a maturidade espiritual? Através da oração, da leitura bíblica e do jejum. Maturidade espiritual para crer, maturidade espiritual para viver, maturidade espiritual para permanecer. Se adaptar aos dias bons, se adaptar aos dias maus. Entender que o que você tem vivido não é apenas por coisas terrenas, mas também entender que é por frutos celestiais. A Bíblia vai dizer o quê? Que no Senhor você é mais do que vencedor. E aí é o mesmo Deus que te permite passar pelos tempos difíceis. Em Deus você é mais do que vencedor. E esse Deus te fortalece nos tempos difíceis. Percebe a diferença? O problema é que muitas vezes os seus olhos estão focados em coisas que para Deus não tem tanta importância. Aprender a viver a vontade do Senhor, aprender a entender os tempos estabelecidos por Deus. Se lá em Eclesiastes fala sobre cada tempo, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar, tempo de desistir, faz parte da vida do filho e da filha do Senhor. Isso faz parte de nós, faz parte da nossa história, faz parte de quem nós somos. Quando você aceita o Senhor como o único suficiente salvador da sua vida, as coisas difíceis elas vão acontecer. Você não está privado de sofrer, você não está privado de passar por forças. E eu falo isso que no decorrer da minha trajetória, depois que eu aceitei o Senhor, os desafios aumentaram. Mas é como eu falo para vocês, o nosso encontro com o Senhor
O Espírito Santo impacta tanto as nossas vidas que nada nos faz sair deste lugar. Se você tem saído da presença de Deus por qualquer coisa, você precisa ter um encontro genuíno com o Senhor. Independente das dificuldades, eu e a minha casa temos permanecido. E é isso que eu te encorajo. Aprenda a viver em toda e qualquer circunstância, permanecendo no Senhor, porque você pode todas as coisas nele que te fortalece. Você pode todas as coisas nele que te fortalece. Você pode todas as coisas nele que te fortalece. Essa é a resposta de Deus para o teu coração. Aleluia, Deus. Senhor Deus e Pai, eu oro para que essa palavra seja uma resposta a cada coração que ouvi-la. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa alcançar muitas pessoas através dessa palavra. Senhor, eu declaro que filhos e filhas podem todas as coisas no Senhor. Eu declaro que o Senhor tem os fortalecido, eu declaro que o Senhor tem os feito permanecer. Renova o físico, espiritual e emocional, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja com cada um, esteja com cada um, que eles possam perseverar, que eles possam avançar e que eles possam conquistar e estar com os olhos não apenas nas coisas terrenas, mas nas coisas celestiais. Eu oro por cada vida, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça. Você pode todas as coisas nele que te fortalece. Amém?